Ai, nossa, isso aqui é a minha vida. Eu já vivi mais tempo aqui do que fora daqui. É a minha família primeiro, depois é o Sintetel, a Fenatel e a O UNE. Sindicato para mim representa tudo, cara. É a minha vida. Eu cheguei aqui, eu não tinha casa, não tinha nada, de conseguir tudo aqui dentro trabalhando. E o pessoal sempre me deu maior força. Construí muitos amigos aqui dentro do sindicato e a relação fora do sindicato com pessoas daqui. Eu agradeço a Deus de trabalhar num lugar onde eu posso ajudar pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? O meu dia a dia aqui é atender trabalhadores, ajudá-los, ir para uma mesa de negociação, brigar por melhores salários, por melhores benefícios e sabendo que eu estou ajudando pessoas, milhares de pessoas. E a gente fica emocionado quando vê que um pai de família confia na sua entidade, né? O cara chorar junto. A coisa que me emociona é a persistência em conexão com o representado. Como cientista social e trabalhador de comunicação aqui dentro, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa história. A minha vida, né? A minha vida, eu quando penso em parar, eu já fico triste. Desculpem. Vamos lá. Mas a emoção chega. Porque nesses 80 anos, se você elencar as conquistas que teve, tanto para o lado do trabalhador como para as empresas, eu acho que não foi uma coisa que se conseguiu assim de um ano para o outro. As conquistas podem ser mais lentas, às vezes mais fortes, mas tudo nós temos conquistas. Como a nossa categoria é tão importante. Hoje a gente fala da internet, de redes sociais, passa todo por onde? Pelo nosso segmento. Eu digo que esse sindicato é tudo. Nesses 80 anos, é isso que o sindicato foi para esses trabalhadores. Tudo. Ele é, reconhecidamente, o maior sindicato representante de trabalhadores do sistema de telecomunicações da América Latina. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa música reflete exatamente o que eu penso e o que é sobre a realidade. Porque em 1941, um grupo de trabalhadores, como eu, como vocês, trabalhadores em telecomunicações, eles trabalhavam na CTBC, que era a Companhia do Canadá, que estava atuando aqui na época. Eles quiseram montar uma associação e montaram uma associação, que um ano depois, em 1942, se torna um sindicato. A categoria dos telefônicos era basicamente a categoria das telefonistas, embora existiam serviços para instalação, mas o próprio painel que existe no sindicato é um painel que retrata a telefonista. De quando ele foi criado até 1964, que eu chamo a primeira fase, qual o grande saldo dessa fase? Foi uma coisa que todo trabalhador brasileiro hoje tem. Abono de Natal. O abono de Natal é aquilo que hoje chamamos 13º salário. Era a reivindicação de que no Natal, com a carga religiosa que essa festa tem, as empresas concedessem um salário adicional. Era abono de Natal com o nome religioso, mas hoje chamamos de 13º salário. Papel histórico daquela primeira fase da vida do Sintetel, de quando ele foi criado até 1964. E a partir daí vai pautar toda a história dos congressos sindicais. Não há congresso sindical que não tenha como centro a luta pelo 13º, pelo abono de Natal, etc. É óbvio que o abono de Natal só foi consagrado em lei em 1960, em Brasília. Então, observem, de 42 a 60,
o movimento sindical lutou e conquistou em negociações, acordos, com greves, o direito de receber o 13º. As teles, meus amigos, as teles, todas, tinham na sua diretoria, sabe o que? No Departamento de Segurança? Militares, tudo tenentes. E houve uma ruptura violenta. O governo democrático foi deposto, se instaurou um período de exceção, que nós chamamos ditadura militar. Na ditadura militar, você tinha meio que comer na mão deles, principalmente em telecomunicações, que era uma menina dos olhos dos militares. A empresa exercia uma pressão muito grande sobre o sindicato. Então, praticamente era controlada. O sindicato era controlado pela empresa. Então, eles interferiam nos diretores, quem que vai concorrer na chapa, quem que não vai. A falta de liberdade, a censura à imprensa. Quem foram os primeiros perseguidos por esse regime? Os subversivos, os comunistas, os guerrilheiros. Mentira! Quando se implantou uma ditadura militar, os primeiros perseguidos foram os dirigentes sindicais. Quando acontece a renovação sindical, e aí nós já estamos nos anos 80 do século passado, num momento de grande renovação social no Brasil, luta por democratização, a ditadura mal tinha acabado, ou seja, estava um processo em que a pauta dos trabalhadores casava com a pauta democrática da sociedade. Geraldo entendeu isso, mobilizou a categoria e houve a grande surpresa, que foi a adesão maciça dos trabalhadores à palavra de ordem de greve. Essas greves despertaram novas lideranças que assumiram o sindicato e algumas estão aqui até hoje. Eu não tinha muita experiência de falar para a grande massa, assim. Aí o João Guilherme estava do meu lado. Eu falei, puta, João Guilherme, e agora? Como é que eu faço aqui para falar com esse povo todo aí? Ele falou, o mais difícil já foi feito, que era mobilizar essa turma. Isso aí, agora, você sem medo de falar ou de errar, você pega e manda a sua palavra aí, porque o difícil era fazer isso, mobilizar. Acho que foi a maior mobilização que a gente teve. A massa dos trabalhadores e trabalhadoras acumulados ali na 7 de abril, quer dizer, entupindo a 7 de abril, ela ficou esperando o resultado das negociações que eram travadas em outro lugar com o Ministério do Trabalho. Então existia todo um processo de alguém ir e ver como estava, volta. Como a massa estava acumulada na 7 de abril e precisava de ficar esperando o resultado das negociações, o Aloysio, em cima do carro de som, ficou durante, no mínimo, umas 6 horas, inventando temas, estimulando, mantendo a massa organizada, dando informação. Então, é uma coisa que eu tenho na minha memória como lembrança efetiva. Por exemplo, todo o processo daí para frente do sindicato, ele negocia, mas tem a capacidade de paralisação. Paralisa, mas tem a capacidade de negociar. A forma de lutar, a concepção que junta negociação e luta, unidade e luta, junção de coisas diferentes, é que foi a grande aquisição de 85. Então, foi um aprendizado em que realmente dá orgulho a quem participou em 85. Vamos fazer uma brincadeira com os sindicatos e criamos o grupo Unidade na Luta. E foi uma brincadeira mesmo, porque a gente fazia assim, nós fizemos um plano. A gente começou assim, Unidade na Luta. Fizemos uma circular, metendo o pau na diretoria do sindicato, e assinamos embaixo, Unidade na Luta. Grupo de Mobilização Unidade na Luta, Vila Mariana.
Então a turma ficou focando na Vila Mariana. Eu não sabia que esse grupo se resumia a 4 pessoas, mas já ficaram de olho em nós. No próximo boletim, nós já assinamos Unidade na Luta, Mobilização Vila Mariana, Jabaquara e Paraíso. Mentira, não tinha nada. Os caras, puta, a turma tá aderindo. Foi uma ideia que partiu do Pio, que lá no começo a gente falava, era Pio, Palu, que é o Paulo Deto, o Globinho, que é o Almir, né? E, na realidade, a Unidade na Luta começou ali. Só que daí o que aconteceu? O pessoal começou a vir mesmo nos procurar. E começou a crescer, a gente não sabia mais o que fazer. Aí tinha o Gardel, aí veio o Gilberto, e o Wilson Terezão, Marinho, o Zé, Clarismundo, que é o Zé do Paraíso. Cresceu de tal maneira que daí fica difícil você saber quem é quem. Então tinha muita gente infiltrada, o Geraldo não era bobo nem nada. Colocou gente dele para saber o que estava acontecendo lá dentro, né? E aí foi bom, porque ele percebeu que as nossas intenções eram boas. Formamos um grupo, viemos com um propósito de luta e representação, conseguimos chegar. E foi um trabalho árduo. Os companheiros nossos que nos ajudaram, que acreditaram no nosso trabalho, né? Quando a gente chegou, muita gente pensava, esses meninos aí são aventureiros, né? E os companheiros Geraldo e Rossato foram os responsáveis por dar para aquele grupo de jovens, porque esses jovens da época que tinham entusiasmo, tinham muita vontade, muito sangue nas veias, né? muita coragem para fazer várias coisas que fizemos. Virou a diretoria virou Unidade na Luta, e desde então até hoje eu acho que ainda é Unidade na Luta. Foi lá de trás que surgiu esse nome, e agora todas as eleições, com ou, não, ou sem oposição, a chapa 1 é sempre Unidade na Luta. Se não me engano, na sala do Almir, não sei se ainda tem, mas até tinha lá um quadrozinho lá escrito Unidade na Luta e tal. E eu acredito que o nome Unidade na Luta permanece ainda até hoje entre nós, porque ou a gente se une ou a gente se une. Nós não tínhamos nenhuma mulher, não, na diretoria do sindicato. Era muito machista a coisa. Os sindicatos, no geral, não só o Sintetel, mas no geral eram de homens. E a nossa categoria, telecomunicações, já era metade mulheres e metade homem, porque tinha as telefonistas. Você tinha que romper isso daí. Você tinha que trazer mais mulheres. E mais mulheres para quê? Para participar. Parece que a gente precisa mostrar, tá sempre mostrando que nós somos competentes, né? Então é uma luta. A Gonçala foi a pessoa que deu o pontapé inicial para essa Secretaria da Mulher. Tivemos a Monique Marti, que era da nossa internacional. Começamos a trabalhar. O número de mulheres era grande e a questão do assédio moral era muito forte, do assédio sexual também. Você recebia mulheres que vinham chorando, vinham pedindo socorro, vinham grávidas, que eles tratavam as grávidas como pessoas doentes. Aí você tinha que ter toda uma negociação com a empresa, até você, sabe assim, foi muita luta para conseguir. Eu lembro que terminou um mandato que eu era a única diretora e poucas delegadas. Então, eu lembro disso perfeitamente. Eu falava assim, não, gente, tem que ter mais diretoras. Fui a primeira mulher eleita vice-presidente desse sindicato. Então, isso também me dá muito orgulho e eu espero que muitas outras mulheres alcance cargos de responsabilidade e poder aqui dentro também. A Secretaria da Mulher, ela faz parte da unidade do Sintetel. Sozinha ela não vai funcionar. Ela precisa também dos demais diretores, não é?
Nós precisamos um dos outros aqui, então ela também precisa dos demais diretores. Está no DNA do Sintetel, não é isolada, não é uma coisa isolada. Ela não foi criada para ser isolada, ela foi criada para estar junto. Na sequência, à medida que o sindicato aprendeu, vem um dirigente, que é o Rossato, que generaliza essa capacidade de luta do sindicato. A capacidade de entendimento, de negociação, de pressão e expressão da base. Porque eu também tinha uma equipe que era de primeira linha. Era tipo Almir, tipo Gilberto, para frente. Daí para frente. Ele era muito enérgico com nós, ele era duro, assim. Ele era, não é bravo, ele era justo. Pessoa justa, dura e justa. Eu acho que ele dava aquele exemplo para nós, pra gente conviver e aprender. Uma das coisas mais importantes foi a abertura da subsede. Foi na nossa gestão. O sindicato não tinha subsede, era só a sede central aqui. Aí eu falei, poxa, mas isso é muito grande. Se o sindicato, o sindicato continuar a crescer, vai ser impossível de comandar isso tudo. Então vamos fazer a subsede, né? E vamos dar autonomia. Que em Campinas eram 2 senhores que eram diretores lá de base e tudo. Depois veio essa turma nova, o Gilberto, o Elton, o Elísio, que está aí até hoje. Primeira regional, né, do estado de São Paulo, que foi a regional de Campinas. Inauguramos lá no dia 9 de dezembro de 87. Então, foi o Gilberto, eu, Alex, Malesk, e ela foi conduzida um certo período por um senhor lá que pra gente ver como foi um dos ouros nossos lá na época, o seu Felizardo Zampieri, infelizmente já falecido. Mas foi um dos nossos braços direitos lá, que nós fazíamos o quê? A nossa sede, ele abria lá às 10 horas da manhã, e eu e o Gilberto dávamos plantão das 5 da tarde às 20 horas, das 17 às 20 horas para atender os nossos associados. Aquilo ali criou um corpo, você entendeu? Aí as demais regiões, né, começou também a se movimentar. E nós fazíamos esse trabalho assim de, vamos dizer, voluntariamente, sem receber nada, como diz. O que a gente recebia, o que era? Era a nossa fé de que nós íamos conseguir alguma coisa. Tanto para nós como para os nossos companheiros de trabalho, né? E tinha um sindicato que era muito atuante, muitíssimo atuante, nossa, que era controlado pela prefeitura local, que era o Sindicato de Ribeirão Preto. Nós trabalhávamos numa empresa, CETERP, Centrais Telefone de Ribeirão Preto. E ela era do município, ela não era do sistema Telebrás. Então, quando tinha aumento em janeiro para a prefeitura, a gente era do sistema Telebrás. Quando tinha aumento na Telebrás, a gente era da prefeitura, nós ficávamos sem aumento. Procuramos a direção do Sintetel, porque amigos nossos lá da Telesp, que era amigo particular meu, que era o gerente operacional da Telesp, e interessante, da Embratel também falou assim, vocês não, foi pedir socorro. Eles que nos indicaram, aí nós viemos procurar aqui o Sintetel aqui. No dia 28 de janeiro de 1986, conseguimos a nossa sindicalização. E o sindicato levou para nós todas as vantagens que tinha, benefício e salário. Em 85 para 86, era o menor salário de telecomunicação do Brasil. Em 2000, quando ela acabou, era o melhor do Brasil, passando até a Embratel, que era tipo assim uma elite. A Embratel era a elite da telecomunicação. O importante na CETERP é que, acho que se eu não me engano, acho que de 1.050 funcionários, acho que 1.049 era sócio do sindicato. Até o presidente, que não gostava muito, mas também participava do quadro nosso. Eu nunca vi na minha vida o pessoal tão mobilizado, tão politizado como o de Ribeirão Preto. Não tem igual, no Brasil. Não em São Paulo não, no Brasil. Todas as cidades, todas, eu tinha delegados sindicais ou delegadas sindicais, tinha aproximadamente uns 28 mil sócios. A ABC sempre teve essa vocação, a subsede, né? Muitas vezes alguns sindicatos, os caras querem colocar
longe da categoria. Na época eu falei, não, a gente tem que ficar próximo da categoria. A maior base nossa na época tinha acho que 10 mil trabalhadores no prédio de São Bernardo. Eu falei, vai ser aqui. A gente não pode ter medo de se esconder da base, né? A criação da subsede foi assim, muita luta, e desenvolveu bastante o sindicato, e onde apareceu várias lideranças, né? A subsede ajudou muito o sindicato. Hoje a direção do sindicato, toda essa direção, que a maioria foi tudo daquela época de subsede, foi formado pela subsede, criado toda na região, né? É visivelmente a segunda etapa na sequência da renovação. O sindicato também teve, ao longo da história, um setor jurídico muito objetivo. Um jurídico que era responsável pelo Estado inteiro. Mas era um setor jurídico trabalhando em prol dos trabalhadores de telecomunicações. Quando eu fui demitido por justa causa, teve aqueles processos todinhos, as oitivas, fui na delegacia lá, eu me recusava, não vou ser digitalizado. Eu digo, não ia mesmo. Nossa, era uma encrenca. E os advogados iam comigo lá. Não vou. Não vai ter que buscar em casa, com condição coercitiva. E já chamei, inclusive, entrei em contato com o José Luiz da Atena. Eu tô lá, toda a imprensa, que nem vocês estão aqui, ó. Montaram a imprensa aqui, tá lá. Tava assim. Eu cheguei, fiquei sentado aqui na sala de espera. Fui de terno, gravata bonitinho. Dr. Santos aqui, Dr. Marques aqui. Sentado melhor que meus advogados aqui. E a imprensa que queria me entrevistar, o doutor Max, o doutor Amber, não. Ele não pode dar entrevista. E eu quieto. Aí chegou o Bedel, que é o oficial, né, que chama o pessoal para entrar para a oitiva. Audiência às 14 horas. Réu. Aí o advogado, opa, não é réu. Ele é convocado para fazer prestar depoimento. Você tinha um número grande de funcionários, né? E a representação da entidade, né? Isso, né, veio aos poucos aumentando a procura, esclarecimento, orientações, a propositura de ações. Muito bem, aí foram lá, retificaram, voltou lá. Já era umas 14, 2h10, 2h15, voltou lá. Audiência das 14 horas. Uma retificação. Convocamos Arthur Aures Pinheiro. Por gentileza, se dirigir à sala, tal. A imprensa, eu sentado, quietinho. Advogado, minha perna, eu quietinho. Começou a saturar no departamento jurídico a nível de estrutura. Então foi aí que começou a ter essa visão de ampliação. E no estado inteiro. Então aí você veja, teve que ter um aumento de estrutura, onde realmente aconteceu, a diretoria viu da necessidade e ampliou não só o jurídico aqui, como também a partir de 2000, 2002, mais ou menos, criou em cada subsede um núcleo de atendimento jurídico. O jurídico sempre foi o forte do sindicato. Passou uns 10 minutos, voltou o cara de novo. Segunda chamada. Para prestar oitiva. Arthur Aures Pinheiro. Ninguém da empresa tinha notado essa diferença. Eu sentado ali. Os caras falaram, não é possível, esse cara é encrenqueiro demais. Eu ouvi essa conversa aqui atrás de mim no jornal. Mas o Arthur é encrenqueiro demais, você vai sair daqui preso. E o doutor Santos, o doutor Marques aqui, quietinho aqui, eu lá. E a imprensa, né? Acho que a missão do jurídico, ela tem atingido o objetivo. Eu entendo que o objetivo, como eu disse, é a satisfação de demonstrar para o trabalhador que você se esmerou ao máximo para atingir aquilo que era para ele, né? Sem levar em conta se aquilo foi R$100 ou 1 milhão. E por que 1 milhão? A gente pagou agora, essa semana, ontem mesmo, com um trabalhador 1.600.000 em um processo trabalhista. Terceira e última chamada. Já era quase 3 horas. Terceira e última chamada. Deu um grito, o cara tava brabo que nem um capeta. Terceira e última chamada. Arthur Aures Pinheiro, sala tal. E eu quietinho ali. O pessoal falou, não, o cara enlouqueceu de vez. Enlouqueceu. Aí passou, ficamos sentadinhos ali, nada.
Aí, aí não apareci na sala, começou a chamar outro lá e eu sentado lá. Quando foi 18 horas, 18 horas, encerrou o expediente e nós sentados ali, todo mundo ali, bom, peraí, mas o que está acontecendo? Ninguém entendia. Nós ficamos ali sentadinhos ali, eu estava com o traseiro que não aguentava mais, tanto ficar sentado ali, levantava um pouquinho de pé. Eu me sinto muito gratificada de ajudar os trabalhadores, as pessoas menos favorecidas, da gente dar o primeiro atendimento até o último atendimento. Eu, sinceramente, eu me sinto muito gratificada com isso. E eu me sinto também quando a gente sabe que você conseguiu fazer a contento o seu trabalho, que você conseguiu levar a êxito aquele seu trabalho de formiguinha desde o primeiro atendimento. Você fez o primeiro atendimento, foi na audiência, fez as manifestações, depois recebeu o processo para ele, pagou para ele, ele ficou feliz, te agradeceu, falou que ele vai comprar uma casa com aquele dinheiro que ele recebeu, com aquele fruto daquele processo que ele abriu, que aquilo mudou a vida dele. Nossa, aquilo é tudo. Aquilo gratifica muito a gente. Aí o doutor Santos foi lá e falou, escuta, até o presente momento, nós tínhamos uma oitiva, meu cliente, às 14 horas. São 18 horas. Falou bem alto. São 18 horas, não vai atender meu cliente. Como? Fui lá. Chamei 3 vezes. 3 convocações. Não apareceu por quê? Sabe o que aconteceu que livrou minha pele da injúria, difamação e calúnia contra o primeiro prefeito? Erro de digitação. Naquela época. Erro de digitação. O nosso pessoal descobriu, ficou quietinho. O João Guilherme, o doutor Santos. Sabe que no processo, desde a minha demissão por justa causa, colocaram lá Arthur com H, Aures Pinheiro. O doutor Santos mandou tirar a xerox e na hora que eu fui no final, entregou para a imprensa. Falou, olha o erro aqui, grosseiro. Meu cliente chama-se Arthur, sem H, Alves Pinheiro. RG tal, CPF tal. Então tá errado, vocês chamaram, ninguém notou, você vê que ninguém notava. Nem eu tinha notado, quem notou foi os advogados, que ficaram quietinhos, não falaram nada. Eu ia lá, assinava lá. Foi arquivado o processo direitinho, absoluta, incompatibilidade, e tem uns termos jurídicos lá que eles criaram. Foi uma festa, fomos pro Pinguim, festa. Foi arquivado o processo. O Sintetel provavelmente tenha sido um dos sindicatos no Brasil agredidos pelas privatizações que mais lutou contra as privatizações, no caso, contra a privatização da Telesp. E todas as reuniões que nós participávamos, nós víamos o pessoal chorar muito, reclamar muito de como a privatização tinha afetado o número de representação de membros do sindicato. Era uma choradeira geral. A gente entendia que a privatização era um mal que vinha pela frente aí, causa de desemprego, a telefonia social ia ser abandonada. E os trabalhadores, então, os trabalhadores de telecomunicação, que tinham um acordo coletivo de trabalho que era um exemplo socialmente avançado, perderam tudo. E o Almir, como presidente, em 99, começou do zero novamente. O único sindicato que cresceu o quadro de associados depois de privatizado foi o Sintetel. E aí é que eu digo, é a etapa Almir. A etapa Almir é uma etapa de, assim como o Geraldo entendeu a renovação, assim como o Rossato entendeu a forma de combinar luta e negociação, pressão e tapas e beijos.
E o Almir entendeu essa necessidade do sindicato se expandir. E foi a pessoa que mudou o Sintetel, tornou um sindicato que era exclusivamente de operadoras de telefônica, o maior sindicato de telecomunicações da América Latina, com a regimentação do pessoal de prestadoras e do pessoal de call center, né? Dr. Santos e eu abrimos os estatutos da entidade. Já que vai terceirizar, vamos abrir os estatutos da entidade para que nós passemos a representar todos os trabalhadores em telecomunicações, não só o das operadoras. E passamos a adotar o conceito de sindicato da cadeia produtiva. E pegávamos de quem produzia a solução tecnológica até quem ia fazer como terceirizado a ligação dos cabos na rua. O que nós fizemos? Não, vamos discutir com a empresa o que nós queremos como representantes desses trabalhadores. E aí passamos a exigir que nós representássemos também os trabalhadores que seriam terceirizados. Eram mais de 40 e poucas empresas prestadoras de serviço de instalação de rede. Saímos de uma para 43. Costumo dizer que o Sintetel tem database mensal. A todo mês tem algo em termos de expressão se desenvolvendo como negociação. É diferente você negociar com empresa estatal e é diferente você negociar com empresas privadas. Era empresa estatizante, depois privatizou e depois terceirizou. E a gente conseguiu bloquear a quarteirização. É um aprendizado que nós tivemos que ter para poder acompanhar o desenvolvimento do sindicato nesse período todo. O sindicato se chamava Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos no estado de São Paulo. Aí os telefônicos ficou algo muito restrito. O sindicato passou a se chamar Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, porque telecomunicações é muito mais amplo do que telefônico. Então, do zero em 98, em 23 anos, este sindicato devolveu aos trabalhadores uma parte dos direitos que eles tinham e que tinham sido tomados com a privatização. Aquilo foi um grande marco. De repente você ia e chegava no local, o trabalhador com um carro podre caindo aos pedaços. A escada não tinha um equipamento de segurança. Ele não recebia mais periculosidade. Ele não recebia mais insalubridade. Voltou à época da pré-história. Tudo que os trabalhadores da rede tinham foi arrancado com a privatização. Tudo que hoje tem de volta foi o sindicato que conseguiu. Então, ao invés de perder trabalhadores, nós ganhamos trabalhadores. Esse foi um trabalho de grande importância para o sindicato, o que manteve o sindicato em pé, com possibilidades de crescer mais ainda. Tudo que nós temos hoje é conquistado dentro dos nossos acordos. Muita luta em mesa de negociação, muita luta em movimentos de campanha salarial. Cada benefício que entrou foi porque nós, o sindicato, nós que nos dispusemos a conquistar cada vírgula, cada um dia de aceitação de alguma coisa, um APLR decente, o acompanhamento de pais idosos, o direito, a garantia dos trabalhadores de relações homoafetivas, né? Dentro daquilo que eu falei, das necessidades, trazer para dentro dos acordos, tudo isso conquista. Isso daí foi uma revolução no meio, porque antigamente os patrões diziam que o 13º iria quebrar as empresas e teve um efeito contrário. Ele motivou as empresas a produzirem mais, os trabalhadores trabalharem mais e todo mundo saiu ganhando. Uma outra conquista também que pode ser considerada importante foi a das telefonistas que antes tinham jornada de 8 horas, o sindicato conseguiu transferir para 6 horas. Isso em 1960, só que em 1998, quando começou esse boom de call center no Brasil, o Sintetel deixou estabelecido que os call centers não teriam jornada de acima de 6 horas, ia ter que ser similar à das telefonistas. As férias antigamente eram de apenas 20 dias. O primeiro sindicato que conseguiu a férias de 30 dias
foi o Sintetel. Na década de 80, foi a primeira categoria a ter vale-refeição. Então, assim, somos pioneiros em tantas questões, adicional de periculosidade, a jornada de 40 horas semanais, que antigamente o trabalhador trabalhava 48 horas. Nós conseguimos reduzir essa jornada para 40 horas, né? Todos os segmentos, call center, prestadora, as operadoras telefônicas, todos têm vale-refeição, plano médico, participação nos lucros, auxílio creche. Talvez nós somos uma das poucas categorias que tem em todos os acordos, independente do segmento, esses benefícios que são considerados principais, né? Colocamos para todos os trabalhadores assim que trabalham em área energizada, hoje a gente pode dizer categoricamente que recebem lá os 30%. Nós conseguimos também internalizar, acho que mais de 1.000 trabalhadores que trabalhavam em prestadoras dentro da Vivo. Foram 12 paralisações. Então era greve, assim, consecutiva, era falta de assistência médica, atraso nos salários, benefícios, e o sindicato sempre presente, porque, volto a dizer, é o conceito desse sindicato, a gente nunca abandonou a base. Então essa sintonia com a base também deu um resultado que eu diria que entrou até para a história. Por que eu digo que entrou para a história? Porque foi a primeira vez que o Sintetel conseguiu, pós-terceirização aí, fazer a internalização desses funcionários. Na área social, a gente está sempre fazendo parcerias, né, com faculdades, com escolas de curso técnico. Tem área de lazer também, tem colônias, tem colônia em Caraguá, tem parceria em Itanhaém, parceria em Praia Grande. Temos o clube de campos em Campinas, tem clube de campo também em Bauru. Então nós estamos sempre correndo atrás de parceria para que o trabalhador possa trabalhar, mas ele também possa passear com sua família. O ano passado nós fechamos o primeiro acordo que é reconhecido e foi validado pelo Ministério Público e pela Justiça do Trabalho sobre o home office, que a gente designa aí, chama de teletrabalho. Com pandemia ou sem pandemia, telecomunicações não saiu da rua, né? Tava lá prestando o serviço, garantindo a teleconferência, a teleaula, o teletrabalho, a telemedicina. Quanto, né? O home office, que hoje virou uma realidade, questão da ergonomia, da desconexão, né? Que senão o patrão acha que você pode ligar para sua casa meia-noite, ele tá em casa, lá tá com o computador, né? Na questão da ergonomia, volta a dizer, né? Não dá para o cara trabalhar na cozinha, né? E esse acordo é uma referência no Brasil, tanto é que a partir desse acordo outras empresas nos procuram para discutir teletrabalho, a gente coloca, o acordo é esse que tem que ser seguido. Fomos decretados como um setor essencial durante a pandemia, só que não somos tratados como essencial quando, mesmo diante desse pronunciamento, a nossa profissão está lá engavetada no Senado, que foi construído a nível nacional um abaixo-assinado, encaminhado, cobrando a regulamentação da nossa profissão e que, infelizmente, ainda hoje está parado lá no Senado, em Brasília. Porque as empresas, elas têm interesse, na minha humilde opinião, em não ter a regulamentação dessa profissão. De que forma esses patrões vêm para mesas de negociação? Se é uma profissão que não é regulamentada. Muito difícil escutar os patrões falando, mas o salário mínimo eu não sou obrigado a dar para o trabalhador porque é para 220 horas. Mas o trabalhador, ele 180. Então eu tenho que pagar de acordo com a hora trabalhada, com o valor da hora, né? Correspondente aos 220. Só que como sindicato, para nós é inconcebível uma coisa como essa. É um trabalhador ganhando menos do que o mínimo, quando a nossa luta não é para o mínimo. Quando a nossa luta, na verdade, é para desvincular para mais. Então, quando a gente mantém o mínimo, foi o mínimo que nós conseguimos para não deixar as empresas vir precarizando. Porque a regulamentação nos ajudaria, inclusive, com isso. Então, a desoneração também, eu diria que foi um momento único. Às vezes a gente fala em renúncia fiscal, mas não é uma renúncia fiscal zerada. É estabelecer num período pequeno um pouco menos de encargos, mas sempre na contrapartida. Qual que é a contrapartida? Garantir emprego e renda. Tivemos em Brasília por volta de 5 vezes, mais as manifestações aqui em São Paulo, que foram mais 2, mas sempre do lado do mundo do trabalho.
e entendendo que o país estava numa crise danada, que ainda perdura, né? A gente sabe aí que a inflação está em 2 dígitos, e aí mais de 12 milhões de desempregados, e que nós precisávamos segurar o setor. Nós conseguimos conscientizar, mostrando que realmente o setor era estratégico. O próprio governo, no início da pandemia, reconheceu nós como serviços essenciais, mas nós já sabíamos que nós éramos serviços essenciais, desde o modelo estatal, né? Sempre até respeitando a lei de greve. O sindicato sempre foi muito correto na questão de conduzir assim, uma situação de greve, sempre garantindo aí, né? Vamos cuidar da polícia militar, vamos cuidar dos hospitais, das escolas, tudo funcionando em ramo de telecomunicações, e vamos fazer o protesto que a gente tem que fazer. Mas sempre soubemos, de fato e de direito, a nossa responsabilidade enquanto categoria de serviços essenciais. Na última hora, na prorrogação, né, no último tempo aí, o presidente acabou sancionando lá, e que foi manter por 2 anos até que, né, o próximo governo que vai vir aí, né, espero que consiga resolver essas situações da economia que tanto está desempregando no nosso país, né? Uma coisa que eu quero elogiar é a tradição de comunicação do sindicato. É um sindicato que, na fase da imprensa impressa e na fase hoje da comunicação virtual, ele é ponta de lança. A gente criou uma imprensa bem legal mesmo, bem atuante. O jornal cresceu a tiragem, cresceu de tamanho, que era um jornalzinho 4 páginas pequenininhas, depois virou tabloide, depois cresceu para 8 páginas. Chegamos a ter aqui no Sintetel 9 pessoas trabalhando no departamento de comunicação. Nós tínhamos 4 jornalistas, tínhamos uma equipe de TV, tínhamos um fotógrafo freelancer fixo. E nesse período foi muito produtivo. A gente tinha uma revista, nós tínhamos 4 jornais, nós tínhamos uma web TV. Antigamente tinha muito serviço aqui, era mais do que agora, sabe? Porque as negociações, quando eu entrei aqui, as negociações eram feitas tudo em Brasília. De madrugada já tinha que sair os piquetes para os locais que era mais importante. Às vezes a gente estava aqui, era 5 horas da tarde, já estavam para ir embora, e ele ligava lá para a gente esperar ele chegar para poder começar montar o boletim. Aí chegava 10, 11 horas da noite. Aí ia começar o Lindo montar, o Paulinho mesmo ia montar, aí entregava para a gente, era meia-noite. A gente ficava até 6 horas da manhã rodando aí. Aqui, 5 horas, 6 horas, o pessoal começava a chegar para começar a levar para distribuir. Colocávamos lá um pacote de 500 jornais nas costas, pegava o metrô e até o terminal Tietê, pegava um ônibus, ia para Campinas e lá a gente ia distribuir. O Rossato era o presidente, ele escreveu um artigo chamado Privatização nas Telecomunicações, a quem interessa? E eu estava tentando colocar esse artigo na Tendências e Debates, que é a página 3 da Folha, né? E aí eu consegui enviar o artigo, falei com o editor, aí ele me ligou, acho que foi uma segunda-feira, o artigo vai sair na quarta. Chegou na quarta-feira, nada do artigo. Chegou na quinta, nada do artigo. Aí eu não conseguia mais falar com o cara. Depois de uns 15 dias eu consegui falar com o editor da coluna, né? Ele falou assim, olha, já estava pronto para sair, mas foi uma ordem da direção do jornal não publicar esse artigo. Naquele momento lá nós vimos que o nosso inimigo era muito mais forte do que a gente imaginava, né? E o artigo não saiu, porque nós somos, não é nem arrogância falar isso, mas somos o carro-chefe do movimento sindical das telecomunicações, porque todo mundo, o Brasil inteiro fica de olho na gente. Vamos ver o que o Sintetel está fazendo? Pega e faz atrás, vem atrás. A imprensa é a voz do sindicato no ambiente de trabalho, é como o sindicato vai até eles. E aí veio a reforma trabalhista, né? Porque quem não gosta de reforma? Se eu tenho uma coisa ruim, eu faço uma reforma, fica bonito. Reforma do carro, reforma da casa, né? Sim. Mas não houve uma reforma, houve uma destruição. É o contrário. Soltaram uma bomba em cima da lei, da CLT, para tirar direitos, e soltaram uma bomba em cima dos sindicatos,
e destruíram. A gente gostaria que tivesse, né, uma readequação dessa condição, né? Porque tem muitas entidades, e eu posso falar que essa daqui é uma delas, que atua mesmo, vive para manter uma entidade na busca de conquista para o trabalhador, porque gasta. Qualquer movimento que você possa fazer, ida em Brasília, fazer protesto, hoje em dia é muito difícil você fazer qualquer movimento paredista, não tem como, você não tem como ter um fluxo financeiro para bancar isso. As pessoas perdem o fio da meada da história e pagam caro e não aprendem. E a história se repete num patamar pior do que antes. O movimento sindical atravessa uma situação muito difícil. E o Sintetel tem sido um dos setores, um dos eixos de resistência. O sindicato já passou por várias fases. Já enfrentou ditadura, já aprendeu a organizar e negociar, enfrentou privatização, agora está enfrentando o 5G. Geraldo, Rossato e Almir desaguam hoje no Gilberto, que tem condições, pela experiência, de ser o somatório adaptado à situação atual dessas raízes, vamos dizer assim. Assumir a presidência hoje, pelo momento que passa o país, a situação que tudo nós estamos passando no mundo, a gente tem que se dedicar mesmo. Com a chegada do 5G, contratos novos, vai ser uma luta incansável, uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho aí a diretoria comigo, todos os companheiros, que vai ser uma batalha muito grande. É uma responsabilidade. Nós estamos estruturados e preparados, né? Fizemos aí várias, foram acho que 11 audiências públicas lá em Brasília, que o Gilberto, o atual presidente, fez todos os debates, né, junto com a diretoria, para a chegada do 5G. Você vê, olha o sindicato tendo esse olhar na evolução tecnológica e quanto pode contribuir novamente para o PIB do país. A tecnologia 5G, ela não vai ser só o aumento da velocidade da internet, ela vai ser a mudança do nosso mundo. Você melhora a educação, você melhora a segurança, você melhora no transporte, você melhora em tudo. Melhora na questão da medicina. Quem vai ser o gestor dessas mudanças? Quem vai ser o mecânico desse segmento? Os trabalhadores em telecomunicações. Nós precisamos manter o nível do nosso setor e o nível de emprego. Não adianta você ter emprego e o cara ganhar salário mínimo. Ele deve ser suficiente para pagar as despesas de uma família de 4 pessoas, com alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Hoje o salário mínimo devia beirar perto de R$5.000, está em 1.200. Essa é a grande briga que nós temos hoje. A gente não quer isso, a gente acha que você tem que ter qualidade de vida, o trabalhador precisa disso e é uma responsabilidade nossa contribuir para que isso melhore, não só no nosso setor, mas em todo o setor onde opera o trabalhador brasileiro. A gente respira sindicato. Sindicalista que é sindicalista não sabe falar outro assunto. Dentro do sindicato, é numa roda de amigos, você já entra no assunto, você já se empolga e ali você leva o seu trabalho em qualquer lugar que você vá. A ponto das pessoas falam, chega, desloga, para, você não está no sindicato. Porque é um assunto que nos causa alegria. Quando a pessoa escolhe trabalhar com sindicatos ou ser sindicalista, não é a melhor dos mundos. Porque você vai assumir que você vai tentar resolver centenas de problemas dos outros. Você não vai acabar o seu dia de serviço, ir para casa, voltar no dia seguinte, seu local de trabalho está aberto, e você vai sentar lá e produzir. Eu ia jogar nos campeonatos, pô, Batata, quando é que sai o PLR, a quadra lotada? Aí você ia jogar todas aquelas coisas, pô, depois a gente conversa. Tá jogando, daqui a pouco cansa, entra aí você sentava no banco, aí o cara falava, pô, Batata, eu tô com um problema nas minhas férias, eu não consigo marcar até no banco de reserva. Eu lembro quando nós conseguimos implantar o auxílio excepcional numa empresa, fizemos todo o processo e tal, em seguida ligou um trabalhador chorando, dizendo que ele tinha 2 filhos excepcionais e que essa ajuda ia ser
maravilhosa para eles, que ia ajudar muito a melhorar a qualidade de vida dos 2 filhos. Então, eu me emocionei muito, porque às vezes a gente fica na negociação na mesa, a gente não sente, né, o impacto que isso vai dar. Muitos se formaram, eu tive a oportunidade de formar em Ciências Sociais do Trabalho, então o Sintetel me empurrou para essa formação acadêmica, né, que fiz depois de velhinho já, né, já estava com 50 e poucos anos quando fui para a faculdade, mas eu devo isso ao sindicato. Nesses 80 anos ele vem avançando cada vez mais. O Sindicato de Telecomunicação, temos defeito? Temos, mas nós temos mais virtudes, muito mais. Sem o sindicato atuante ao lado do trabalhador, você teria uma situação totalmente precarizada e totalmente fora do contexto de uma realidade. Eu acho que sem o sindicato, os trabalhadores estariam, na verdade, refém de qualquer situação que pudesse ser imposta pelas empresas. Uma vez eu fui comprar camiseta, aí estava o nome de todos os funcionários com o que eles estavam conseguindo bater de meta. Falei, posso falar com você, a gerente? Falei, você sabe que isso não pode? Ela falou, o quê? Falei, isso é assédio moral. Ela falou, eu sempre fiz isso, todo mundo faz. Eu fiz assim, pode deixar, amanhã eu vou trazer uma cartilha para você aqui do que é. E realmente, no dia seguinte eu estava lá, a cartilha, falei, tá aqui a cartilha, mas eu enxeridamente vi e fiz minha parte. E você trabalhando no movimento sindical, não é estou trabalhando aqui, mas amanhã eu posso estar lá. Não, é meio que um sacerdócio você entrar para o movimento sindical, porque você acaba tomando gosto, acaba conhecendo, acaba vendo a importância do movimento sindical na vida do trabalhador, e é um bichinho do sindicalismo te pica e você fica... Eu gostei de plantar uma sementinha de tamareira. Sabe a história da tamareira, né? A gente planta hoje, mas não é você que vai colher. Por que você planta tamareira se você não vai colher as tâmaras? Não. Eu planto para que alguém no futuro colha. Se você respeita aqueles que vieram, deram sua participação, construíram o sindicato, você respeita a história do sindicato. Os 80 anos são 80 anos de luta, 80 anos de história.